Olá, prezados alunos do curso de Bacharel em Teologia da Faculdade FAECAD. Espero que todos estejam bem, todos estejam focados na matéria. Esta é a última, matéria da Teologia Sistemática, Sistemática 1 do nosso curso de Bacharel em Teologia da Faculdade FAECAD. Esta é a matéria de número 12 e é o vídeo 1, finalizando, portanto, a criação como obra de Deus. A boa criação, a maravilhosa criação de Deus, que não surgiu por acaso, mas surgiu da força e da palavra de Deus. E o homem e a mulher das boas mãos de Deus. Hoje nós vamos ver como último ponto desta aula da matéria Teologia Sistemática 1, a assimetria da criação e sua ordem. Assimetria da criação e sua ordem. Então, no decorrer da aula, você vai perceber o que significa a assimetria relacionada a uma ordem estabelecida pelo Criador na criação, nos elementos criados. Após uma reflexão nos relatos bíblicos que tratam das origens, e mais especificamente, como já vimos em aulas passadas, em Gênesis 2, 4b ao versículo 25, 2, 4b, que é essa parte terceira do versículo 2, até o versículo 25, que tem sua metodologia voltada para dar destaque à criação do mundo, com o propósito de cuidar do jardim. Gênesis 2, 8. Segue-se a partir de agora, portanto, uma reflexão teológica no texto de cunho sacerdotal. Gênesis 2, versículo 8, do segundo relato da criação, assim está escrito: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o nome, o homem que havia formado. Portanto, aqui no capítulo 2, começa com a criação do, começa com a criação do homem. E aqui no capítulo 1, que é o texto sacerdotal, começa que no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus criou em ordem assimétrica. Assimétrica quer dizer diferente. Muito bem. E segue-se agora, a partir de agora mesmo, uma reflexão teológica no texto de cunho sacerdotal. Esse relato de Gênesis 1, de 1 a 2, 4a, tem postura didática de focalizar a criação como produto da palavra e depois a feitura do ser humano para cuidar do jardim de modo pleno e responsável. Então aqui a ênfase ao poder que tem a palavra de Deus. E viu Deus que a luz, aliás, antes do versículo 4 vem o versículo 3, e disse Deus falou: haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Interessante ver que as trevas já existiam. E Deus disse: haja luz e houve luz. E
o próprio Deus dividiu luz das trevas, dividiu a luz das trevas. É curioso isso. Portanto, e Deus, ele cria o mundo como produto da sua palavra. E depois de tudo, a feitura do ser humano para cuidar do jardim de modo responsável, lá nos versículos que já tratamos bastante deles, versículos 26 e 27, e sempre é bom lembrar destes textos da criação, da boa criação de Deus. E viu Deus que isso era bom. Depois disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E depois vem, no sexto dia, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Portanto, o ser humano, ele é homem e mulher. Os dois relatos da criação, eles são diferentes. Quem faz uma leitura mais profunda, principalmente no hebraico, verá que há dois relatos. O que significa que não é uma representação de cunho pré-científico do universo. Então, veja bem, os dois relatos da criação, eles são diferentes. E o que significa é a não existência de uma representação de cunho científico do universo. O que se destaca é a proposta teológica. Aqui não é uma narrativa científica, é uma narrativa teológica, interpretada dos textos. Tem a ver com a genealogia histórica, um enfoque no que concerne à criação como obra de Deus, e não fruto do acaso. Se fosse um relato de cunho científico, não diria que não daria nenhum enfoque à criação como obra de Deus, mas sim daria um enfoque de cunho científico, como já estão aí nos livros. De um Deus que cria mediante o poder de separação. Isso mostra a assimetria da criação em sua ordem. A criação não é fruto do acaso, não é um relato científico, mas de um Deus que cria mediante o modo de separação, instituindo um espaço ordenado, sendo esta postura enfatizada pelo relato de cunho sacerdotal. Quando você percebe no relato, está escrito lá, e viu Deus que a luz era boa e fez separação. Separação de quê? Entre a luz e as trevas. E por aí afora. Cada elemento diferente do outro e separado, mas de forma que houvesse uma conexão. Aqui tem um quadrinho no PowerPoint da criação. O primeiro relato da criação, o segundo relato da criação. Existe uma sucessão cronológica. O relato primeiro da criação, do Gênesis 1, ele narra a criação do mundo e do homem em 6 dias, de 24 horas cada, com manhã e tarde. Depois, no segundo relato, quer dizer, o primeiro relato e o segundo relato, Gênesis 2, fala de um só dia no qual o Senhor Deus criou o céu e a terra. Isso quanto à sucessão cronológica. E quanto à cosmogonia, o primeiro relato fala
da criação aquática, tudo vem da água, do oceano primordial, espécie de ilha no meio do mar. A própria terra vem da água. A vida vem da água. Por isso que os cientistas, ao detectarem água em outro planeta, eles vão naturalmente detectar se aquela água é boa e ali pode ter vida. Segundo o relato, é terrestre, tudo vem da terra. É uma espécie de oásis no meio do deserto. Existe já depois uma terceira classe, que é a ordem da criação. O primeiro relato começa pela criação dos dois seres materiais, para pôr o homem como a coroa de toda a obra de Deus, feita para o mesmo homem. E o segundo relato começa pela criação do homem, para mostrar que é a obra mais importante do oásis, olha, é importante de Deus, e que tudo o resto, todo o resto foi criado para ele. É muito interessante. Vamos continuar depois no versículo 2. Este é no vídeo 2. No vídeo 2 daremos continuidade e até lá.